Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que vocês estão fazendo isso. A gente vai começar a trabalhar aqui nessa apostila então, e essa matéria é bem fácil, é bem rápido para a gente concluir, tá? Eu vou colocar ela primeiro só para vocês se situarem aí. É o tema 1, atividade 1 da apostila de vocês. O que ela pede lá na atividade 1, lá em cima? Observe o gráfico a seguir em formato de onda, obtido pela observação de um fenômeno periódico. Então aqui a gente tem um gráfico e nós temos aqui uma onda, né? Que é um formato. Aliás, essa onda é um fenômeno periódico. Por que periódico? Porque ele se repete, ó. Vai para cima, vem para baixo, vai para cima, vem para baixo, na mesma intensidade, tá? A gente vai chamar isso então de fenômeno periódico. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que a gente tem aqui então o eixo de y, ó, y na vertical. De 0 para cima é positivo, de 0 para baixo é negativo. E a gente tem o eixo de x também, tá? De 0 para frente é positivo, de 0 para trás é negativo. Isso daqui é aquela regrinha básica, então, né? Vocês já sabem reconhecer o eixo de y, já sabem reconhecer o eixo de x. Pois bem, vamos observar aqui como que está esse meio gráfico. Olha, ele começa aqui, vou começar no eixo de x positivo. Começa com 0, aqui tem 1, correto? Nessa linha tem 1. Então, o que a gente pode considerar? Que aqui nessa linha do meio seja 0,5. 1, 1,5. 2, 2,5. 3, 3,5. Então, esse gráfico foi apresentado para a gente. A cada quadradinho desse vale meio, ok? Só para a gente entender. Pessoal, quem não estiver entendendo, volta o vídeo e assiste de novo. Tenta ver isso com um pouquinho mais de atenção para a gente poder fazer isso daqui, tá bom? Vamos lá ver o que ele está pedindo aqui embaixo. Nesse gráfico aparecem em destaque dois conceitos importantes que são associados a um fenômeno periódico, que é a amplitude e o período. Vamos descobrir o que é isso então. Tá falando aqui embaixo, ó. Continuando lendo. O período é a distância horizontal entre dois picos sucessivos na onda. Picos sucessivos é o quê? Um pico que está logo atrás do outro, ou logo na frente do outro. Então eu vou chamar de período isso daqui, ó. Essa distância horizontal entre um pico e o outro. Pico é o ponto mais alto, ou o ponto mais baixo nesse caso, né? Tanto faz. Pico aqui é um pico aqui. Ponto mais alto aqui, ponto mais alto aqui. Certo? E a amplitude é a metade da distância vertical entre dois picos. Qual é a distância vertical entre dois picos? Vertical é essa daqui, ó. Essa é a distância vertical. Então, aqui eu tenho um pico. Aqui eu tenho outro pico. Um pico aqui em cima, um pico aqui embaixo. A distância vertical entre dois picos é essa daqui, ó. Essa é a distância vertical. Entre um pico de cima e o pico de baixo. Só que eu vou chamar de amplitude a metade dessa distância. Qual é a metade dessa distância? Esse período aqui, ó. Como está identificado aqui, ó. Então, a amplitude é a metade dessa distância. Compreende? Vamos lá, então. Sabendo-se disso, a amplitude e o período do fenômeno periódico ilustrado no gráfico é qual? Como que eu vou fazer para calcular isso? Isso é muito simples. Vamos lá, vem aqui, ó. Desse pico que a apostila dá para vocês, do período aqui que ela está dando. Quanto que vale esse valor aqui, ó?
Período é a distância horizontal. Lembra? Ó, tá falando aqui, ó. Período é a distância horizontal. Horizontal, cadê o dado disso daqui? Quanto vale esse ponto? Vamos subir lá para a gente descobrir. Horizontal é o eixo X. Entre 3 e 4. Quanto que vale isso daqui, então? 3,5. 3,5. Ó. Vamos lá no outro ponto do período, ó. Quero descobrir o período. Outro ponto aqui. Quanto que ele vale? Entre 1 e 2. 1,5. Então, para eu descobrir o período nesse meu gráfico, o que eu vou fazer? É muito simples. Esse valor menos esse valor. Então, para eu fazer o período aqui embaixo, ó, o que eu vou colocar? 3,5 menos 1,5. 3,5 menos 1,5 dá 2. Então, esse é meu período, 2. Agora, a gente vai aprender a calcular a amplitude. Vamos lá, então. Cadê aqui, ó? A amplitude é a metade da distância vertical entre dois picos. Se a amplitude é o valor, né? A amplitude vale quanto? A metade da distância entre esse pico e esse. Vamos lá, vamos ver quanto vale cada um dos picos. Ó, para usar como exemplo, eu vou trazer aqui mais perto do eixo de Y, tá? Eu vou usar esse exemplo aqui, ó. Porque aquele, ó, a amplitude daqui, ó, é igual a daqui. E a daqui é igual a daqui. Tá bom? Então, por isso eu vou usar esse outro exemplo aqui, ó. Vem cá. Amplitude. Amplitude é a distância entre um pico e outro verticalmente, não é? Vertical, então, eu uso o eixo de Y, o eixo de Y que está na vertical. Qual é o meu valor aqui, então, desse pico que eu estou mostrando para vocês? Ó, esse pico aqui vem até aqui, ó. Vale 2, ok? E esse outro pico aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, qual linha que ele tá? Nessa linha aqui, não é? Vale 2 também. Qual é o valor que eu tenho desse pico até esse pico, pessoal? Ó, para baixo de Y eu tenho 2. Para cima de Y eu tenho 2. 2 e 2. 2 unidades aqui. Para cima, né? Do eixo Y. E 2 unidades aqui para baixo do eixo Y. Se eu tenho 2 e 2, eu tenho 4. Certo? Ó, de 0 para cima 2, de 0 para baixo 2, totaliza 4. Só que a amplitude é a metade desse valor. A amplitude é a metade entre o pico de cima e o pico de baixo. Portanto, a amplitude é igual a esse valor total. Qual que é o meu valor total? Entre um pico e outro verticalmente. O valor total é 4. Então, a amplitude é igual a 4 menos... Qual é a metade? A metade é 2. Desculpa. Montei errado aqui, pessoal. Se o valor é 4, aqui do total, eu tenho que dividir ele ao meio. Então, é esse cálculo que vocês vão fazer aqui, ó. Cálculo 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, a minha amplitude também vale 2. Compreenderam esse conteúdo? Espero que sim. Se tiver dúvida, me chama no particular. Se não, volta um pouquinho o vídeo que vocês vão compreender.